Oi, gente, boa noite, tudo bom? Então, vamos lá. Continuando com os oráculos ou baralhos que podem agregar, né, somar para a tua leitura, principalmente se você tem uma proposta de fazer uma leitura mais terapêutica, mais aconselhativa, que você pretende abordar vários assuntos da vida da pessoa, e se a pessoa também assim der abertura, você pode enveredar por alguns caminhos interessantes. Então, um dos caminhos que também é super interessante é sobre a questão de mandalas ou imagens. E algumas imagens são mais como mandalas. Esse trabalho aqui é o trabalho da Celina Fioravanti, que ela deixou. Teve edição, foi editado há pouco tempo, era da Pensamento, ainda é, creio eu, né? Porque os últimos que eu adquiri eram da Pensamento. Então, no primeiro momento apareceu essa versão, que são a mesma mandalas que estão aqui em cartas. Vinha o livro e vinha o CD-ROM, onde você acompanhava cada uma das mandalas, podia fazer meditação com as mandalas projetadas na tela do computador. Foi um trabalho interessante como proposta do CD-ROM, mas ficou um pouco antigo. E aí apareceu na sequência, então, mandalas também dela, o baralho das mandalas que ela concebeu, que ela desenhou, né? E elas são numeradas também, junto com a parte numérica. Então você tem esse livretinho, né? Onde tem são 32 caminhos de sabedoria. Então ela vai se basear nos 32 caminhos da árvore da vida. Ela já entra para um entendimento sobre Kabbalah. De qualquer forma, o livrinho também traz para cada uma das mandalas a imagem em preto e branco, né? Junto com a imagem qual é o caminho, o que o oráculo diz e a meditação para. Então também é um trabalhinho de lição de casa, um trabalhinho terapêutico que você pode propor para o teu consulente quando você está terminando. As mandalas são bem bonitas, né? Vejam, a mandala bem bonita, bem interessante o trabalho desse artista, mandala de 5, é bem linda. Então, cada uma delas também serve apenas como uma mandala para meditar. Então, hoje com a gente tendo o celular, a pessoa leva a imagem, né? Pede para ela só meditar em cima da imagem e poder olhar para esse baralho. Esse, então, não vem com baralho, mas são trabalhos correlatos e afins. E aí tem um outro baralho, que aí já não é nacional, porque a Celina Fioravanti, né, ou seus descendentes são nacionais, são brasileiros. E aí você vai ter da Rovena Patti Krider, ou Kreider, que são 64 cartas da cura vibracional prática. É um trabalho bem específico, onde vão ter 64 cartas, sempre com duas faces. Então, as cartas é que são muito lindas. A parte de trás é muito bonita, né? E o da frente é super interessante, porque ela tem uma versão aqui e uma versão no ponta-cabeça. Então, cada carta, na verdade, traz duas faces numéricas e duas faces de entendimento. O 8 do infinito, né? E se relaciona com o 121 da repercussão. Esse é um baralho que eu não tenho de cor, que eu dependo fundamentalmente do livro, né, ainda, na medida em que a proposta é que a pessoa puxa a carta, ou escolha a carta, e aí eu venho aqui, por exemplo, como a gente está aqui no 8, né, e no 121, eu vou abrir aqui então no 8, que vai vir do lado de cá, 8, e aí aqui dentro a orientação é 8 e 121. Então as duas páginas falam da mesma carta, daquilo que eu tenho para olhar nos dois eixos, né? Então, seja de um lado ou do outro, vem a explicação, vem o símbolo, vem o solte e volte ou participe do mistério, uma proposta de trabalho e uma afirmação. Por exemplo, aqui a afirmação é: eu me liberto da rigidez e sigo em frente confiando no fluxo da vida e em seu eterno retorno. A outra afirmação: os meus pensamentos e sentimentos são um campo de repercussões cósmicas voltando para mim.
Então, eu tanto posso trabalhar apenas com uma face da carta e trabalhar com a história, né, que às vezes no tarô também alguns livros fazem essa indicação. Eu não trabalho com carta invertida, tá? Mas então, a carta, se a pessoa puxou dessa forma, é o infinito. Se ela puxou e saiu dessa forma, é a repercussão. Eu posso usar ou eu posso ler as duas faces e ver na imagem, né? Na imagem mandálica, que é trazida no centro, e da vibração, o que isso reverbera na pessoa, o que faz ela pensar, as afirmações são bem interessantes. Então é um outro trabalho terapêutico de final de leitura de tarô, em pedacinhos de papel. Mas esses, desde o vídeo anterior que eu estou apresentando, apesar de alguns serem chamados de tarô de alguma coisa, eles são na verdade oráculos, meio de eu conversar através dessas cartas com a energia vibracional do consulente ou da pessoa que está vindo até mim. Tá? Um trabalho aí bem mais psicológico, mas também muito lindo, muito interessante, é o Livro das Transformações, da Isabel Teles, nacional. Ela é inclusive aqui do interior, um trabalho lindo, muito bonito mesmo, super interessante de trabalhar, porque ela traz 2 baralhos em um, desse tamanhão, né? Aqui é o baralho do problema e aqui é o baralho da solução. Esse é um que eu já usei muito e ele é muito legal para abrir conversa, para poder explorar um pouco mais as questões pessoais, mais ainda num olhar terapêutico, né, do que num olhar oracular. Então, esse é um baralho bem mais terapêutico. Então, vamos supor que eu aqui venho, e aí, sei lá, eu escolho essa aqui que está meio escondidinha. Então, a minha questão do agora, e eu acho que super combina, né, é o 4A. Então, aqui atrás tem o número e a letra, e aqui é o assunto, né, seria o meu problema, ou a questão interna negativa que eu estou precisando trabalhar, olhar, ou me orientar para. E aí, quando eu venho na questão do 4, né, a carta 4 aqui lida com o sentimento... Está ligado ao tempo, 4A, 4B, então ela divide também, peraí, pulei, não achei. Ansiedade, imagina gente, eu não sou ansiosa, eu não sou assim fofinha por nada, né? Eu nem sou ansiosa. Então ela vai trazer toda a discussão sobre a ansiedade, da forma como ela entende. Ela vai fazer uma proposta de trabalho no sentido de reverter essa imagem. Então ela tem todo um trabalho respiratório, de meditação, para ativar o baralho da cura. Então no baralho da cura eu não vou escolher, eu vou vir aqui, vou olhar e vou achar o 4B. Essa é a minha imagem de cura, né? De que tudo está no tempo certo, na hora certa e no seu tempo. Pensa numa coisa que eu venho trabalhando há muitos anos, mas ainda sofro de ansiedade. Então, querendo ou não, aqui ela sempre pede para colocar a imagem de cura, meio que sobrepondo a imagem de dificuldade, e aí você vai fazer alguns outros exercícios propostos, ou os exercícios que você tiver. Esses são 4 baralhos onde dá para trabalhar a imagem, a meditação e o olhar da imagem para o não consciente, ajudando você a cuidar da pessoa, curar a pessoa, né, fazer um trabalho terapêutico. Aconselho, os baralhos são ótimos, as cartas são bem legais, a mais fininha é a da Celina, mas também dão de embaralhar, é viável, tá? Um trabalho muito bom de todos esses envolvidos aqui. Dos nacionais, meus super parabéns, né? Eu acho que tem um monte de gente brasileira criativa que podia trazer mais pedacinhos de papel, que nem estão agora lá na Saraiva, um monte de caixinha. Adorei! Então, dá um likezinho pra gente, né? Compartilhe o que você pensa, faça uma pergunta ou até uma crítica, que é legal, e, por favor, se inscreve pra gente continuar por aqui trocando essa figurinha toda.